Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, a partir do verso 1. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 8 e depois do verso 16 ao 18. Mateus 6, 1 diz assim: Tomem cuidado de não praticar as suas obras diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu Pai que o vê o que é feito em segredo, Ele o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto te recompensará. Feche seus olhos comigo nessa noite e ore comigo. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas palavras de Jesus nos orientando ao caminho que leva a Ti, Pai. Te peço nessa noite que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos capacite através dessas palavras, a fim de que nós possamos agradar a Ti e glorificar o Seu nome. Para que nós possamos viver essa vida que o Senhor tem desenhado para nós, uma vida excelente, escondida debaixo do Evangelho, Pai. É isso que eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós entramos em mais uma sessão do Sermão do Monte. É uma sessão nova, e ela não é nova porque Jesus está falando de outras coisas, mas porque Jesus está falando de outra forma. A partir do capítulo 6 do Sermão do Monte, Jesus ele muda um pouco o seu discurso, ele trata outras questões. Nós viemos vendo desde o início sobre, por exemplo, as bem-aventuranças, passamos para ser sal e luz, onde Jesus diz assim: essas bem-aventuranças não foram feitas para ficar guardadas dentro de quatro paredes, mas serem manifestas. Ele mostra que essa manifestação é dada por meio da forma que ele interpreta a lei. Ele diz assim: olha, de 6 formas diferentes, eu sei que para vocês foi dito isso, eu, porém, vos digo. E isso ele chama de ser sal e luz. São 6 atitudes que ele mostra ali que na Bíblia foram tratadas como pecado, e que agora ele diz que o objetivo de Deus em trazer a lei era, na verdade, de nos mostrar que Deus queria trabalhar em nosso coração. E não necessariamente no ato final. Por exemplo, ele diz assim: eis que vos foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odeia seu próximo em seu coração, já o matou. Eis que vos foi dito, não adulterarás. Aquele que olha para o seu próximo com o desejo de possuí-lo, já adulterou em seu coração. São 6 declarações de Cristo que mostram essa questão do pecado que se inicia no coração, se alastra a fim de que nos conduza a uma prática pecaminosa. E agora Jesus ele entra numa nova sessão onde ele não fala mais do eis que foi dito, e ele também não fala mais de pecado, agora ele fala de virtudes. Olha, ele fala de oração,
ele fala de jejum, ele fala de boas obras. E o que ele diz sobre essas coisas é que, assim como no pecado existem desvios em nosso coração, até mesmo nas boas coisas nós podemos ter leves desvios, ter depravações, ter distorções daquilo que a Bíblia nos ensina. E agora ele vem corrigindo não mais o pecado em si, mas ele vem dizer assim: olha, o que eu proponho por meio do cristianismo também é uma correção até das coisas boas, até daquilo que a gente chama de religião. Eu preciso corrigir isso também, preciso mostrar para vocês que até em coisas boas a gente encontra uma depravação. E diante desse texto, Jesus ele nos chama a fazer algumas perguntas muito claras, porque a medida que ele traz aqui é através de perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Por exemplo, o que eu faço para agradar a Deus ou para agradar ao homem? Essa é a primeira pergunta clara que deve saltar aos nossos olhos quando nós vemos esse texto. Sejam obras, seja oração, seja jejum, seja religião, seja esmola. A ideia de Jesus com obras de justiça aqui nesse texto, em outras palavras, é como é que o cristão vive. Obras de justiça é tão abrangente quanto tudo que nós podemos dizer assim: isso é o meu cristianismo expresso em atitude. Aí ele diz assim: quando você for fazer o que você for fazer, você tem que fazer uma pergunta antes. Você está fazendo para Deus? Ou você está fazendo para homens? Você está fazendo para ser reconhecido por Deus, ou você está fazendo para ser reconhecido por homens? Você está fazendo para ser recompensado por Deus ou por homens? E ele coloca uma clara proposição sobre isso. Ele diz assim: se for para homens, então você recebeu a plena recompensa dos homens, e de Deus nada virá. E todos os textos que nós lemos, seja o do jejum, seja o da oração, seja das obras, ele diz que quando nós fazemos motivados a mostrar aos homens, todas as vezes ele diz: você recebeu a plena recompensa, a total recompensa. E se isso é o que você buscava, então não espere algo a mais de Deus, porque você foi reconhecido pelo que você queria ser reconhecido. Você atingiu o seu objetivo. No primeiro verso, ele diz assim: tenham cuidado. Cuidado do quê? Cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. O verso 1, ele serve como uma introdução de toda essa sessão. Por isso que ele fala sobre obras de justiça no geral. Olha, quando você for pensar em fazer algo para mostrar o seu cristianismo, nunca, em hipótese alguma, faça para ser reconhecido por homens, seja a obra que for, seja a espiritualidade que for, seja o que você tiver que fazer, que você chame de cristianismo, se for para ser reconhecido por homens, eu já te digo, não há recompensa do Pai. É assim que ele diz. O primeiro verso serve como um alerta geral sobre tudo que ele vai tratar nesse capítulo. Sinclair Ferguson, falando sobre isso, ele diz assim que Jesus não faz uma dicotomia entre o exterior do homem e o interior do homem, por isso que no 5 ele trata todo o coração, mas agora ele não está tratando apenas o exterior. O homem que é verdadeiramente justo, ele manifesta a sua justiça em atos de justiça. Ademais, a verdadeira justiça é manifesta, diz Jesus, nas disciplinas que o discípulo mantém, chamados de atos de justiça. Quando Jesus fala sobre isso, ele não diz assim: cuide para não realizar atos de justiça. Ele também não diz: cuidado para não realizar atos de justiça diante dos homens, mas o que ele diz é: cuidado para que quando você realizar os atos de justiça diante dos homens, você não seja exaltado por isso, você não seja reconhecido por isso. Em outras palavras, Jesus ele diz que nós devemos nos atentar às motivações por trás dos atos. O porquê de fazer algo é tão importante quanto o algo que fazemos. Por que você ora? Por que você prega? Por que você vem à igreja? Por que você se diz cristão? Por que você segue a Cristo? Por que você lê a Bíblia? O porquê é tão importante quanto o que você faz. É isso que Jesus está ensinando aqui. E você pode estender isso para tudo que você coloca na caixinha do cristianismo. A motivação por trás é tão importante quanto o ato de fazê-lo.
Tem um influencer chamado Ashton Hall, o Gabriel deve conhecer. Em 2020, ele tinha sido despedido do seu trabalho, ele é um personal trainer, e por causa da pandemia ele foi despedido do seu trabalho. Ele tinha algo em torno de 400, 500 seguidores no seu Instagram. E estava muito difícil conseguir um trabalho em todo aquele cenário. Como é que um personal trainer treina alguém na academia se as academias estão fechadas? E ele trabalhava apenas de forma presencial. E ele pensa numa coisa, eu vou, na verdade, expandir a minha clientela por meio do Instagram. Hoje ele tem 20 milhões de seguidores em 5 anos. E você com certeza já viu um vídeo dele. É um vídeo que começa mostrando assim, 3h50 da manhã, o despertador toca, ele tem uma bacia de gelo, ele pega uma água de uma garrafa azul chamada Saratoga, derrama naquela bacia de gelo, coloca a sua cara, começa a lavar o seu rosto, e aí ele faz uma rotina de exercício físico, ele sai na rua, faz uma corrida, volta, ele passa banana no corpo por algum motivo. Depois ele atende 5, 6 reuniões, senta para tomar café, e eu sei que até às 6 da manhã ele viveu tudo que eu não viveria no meu dia. Enquanto eu ainda estou dormindo, em 2h10 o homem viveu o meu dia inteiro. Acontece que com o tempo, algumas pessoas perceberam que não tem como fazer aquilo. E várias pessoas começaram a desmascarar os seus vídeos, e ele parou de fazer vídeos assim. Ou ele faz um a cada uma semana, basicamente. Porque é totalmente impossível cumprir a meta que ele cumpre. Isso foi sendo mostrado, e agora ele quase não faz esses vídeos. Mas o ponto é que quando a gente olha para um vídeo desse, a primeira coisa que vem na nossa mente é algo do tipo assim, esse cara é saudável. Esse cara, ele é dedicado, ele é focado, ele é disciplinado. Esse cara, na verdade, ele é rico, ele é culto. O Ashton Hall, ele representa o símbolo do que é ser um homem moderno perfeito. Você olha para ele e diz assim, meu Deus, se eu conseguisse fazer 10% do que ele faz, eu estaria muito bem. Tudo isso não passava de uma grande farsa para obter dinheiro, para que a gente tente se comparar, para que a gente tente achar, ou para que a gente veja ele como alguém maior. E o que Jesus vem fazer em Mateus 6 é dizer assim, olha, quando você pensar na sua vida cristã, não seja igual o Ashton Hall. Não tente bater metas. Não tente mostrar uma falsidade que é impossível de ser atingida, a fim de parecer que você é mais santo, que você é mais espiritual, que você ouve mais a Deus, que você tem mais poder, ou qualquer coisa assim. Não finja as coisas. Esse é o objetivo dele aqui. E a ideia é tão clara que é mais ou menos assim, talvez você ganhe 20 milhões de seguidores sendo assim de espiritual, mas você não vai ganhar o principal, e você pode ser aprovado por 20 milhões que vão comprar sua água, mas por Deus você será reprovado, independente de quantos vídeos você faça da sua espiritualidade. O que Jesus quer mostrar aqui é que não apenas é péssimo viver uma religião que agrada ao homem, mas que fazer isso é o oposto de viver uma religião que agrada a Deus. Ao ponto de que aparentar ser piedoso a vida inteira e receber todos os reconhecimentos à sua volta vão mostrar, na verdade, que você é só uma farsa estética, igual o Ashton Hall, que tem vários seguidores, mas que hoje é visto como uma fraude. Jesus, ele mostra isso nesse capítulo 6 por meio de 3 exemplos que são cruciais para o judaísmo. O primeiro exemplo é a esmola, o segundo é a oração e o terceiro é jejum. Se você chegasse para um judeu na época de Jesus e falasse assim, quais são as 3 maiores obras que alguém deve fazer para ser de fato um verdadeiro judeu que segue a Deus? Ele falaria esmola, oração e jejum. O objetivo de Jesus de usar esses 3 maiores é basicamente para dizer assim, tudo que está debaixo da religião, eu estou falando sobre isso. Eu estou usando os 3 maiores para você entender que nada escapa, nem os 3 principais. Então, o primeiro tema que ele trata é a esmola. No verso 2 ele diz assim, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Como eu venho dizendo, a questão não é o fazer é pressuposto, você deve fazer. Tanto que Jesus ele não diz assim, se você quiser fazer, ele diz assim, quando você fizer. Ele não está pedindo a nossa opinião sobre quando nós queremos fazer, ele está dizendo assim, quando você fizer, porque você tem que fazer,
Então não faça desse jeito, porque quem faz assim não é mestre da lei, não é religioso, ele dá um nome novo agora. Quem faz assim é hipócrita. E ele faz questão de dar esse mesmo nome nas 3 vezes. Hipócrita é quem faz boas obras para ser reconhecido, hipócrita é quem ora para ser reconhecido, e hipócrita é quem faz jejum para ser reconhecido. Isso é uma palavra muito dura, pensando que eu estou fazendo coisas boas, não é? Poxa, mas eu só estou tentando seguir Jesus, e Jesus está olhando para mim e está falando que a forma que eu estou fazendo é hipocrisia. Bom, aqui no primeiro caso, o caso da esmola, ele diz assim, olha, não toque trombetas quando você for fazer. Isso tem 2 entendimentos. O primeiro é um sentido metafórico. Aquela pessoa que vai fazendo e vai gritando o que está fazendo, né? Não, eu não queria aparecer. Mas assim, eu dei tanto. Não é que eu queria falar da minha humildade. Mas isso é o que eu sou. Eu vou fazer o que com o que eu sou? Sai tocando trombeta sobre o que faz. Esse é um sentido figurativo, metafórico da passagem. Mas existe um sentido literal aqui, porque no templo judaico, quando era necessário levantar uma oferta urgente, por causa de alguma questão que precisava ser resolvida às pressas, era soado uma trombeta com um toque específico. E aqueles que estavam nas suas lojas, o que eles faziam nas suas lojas, nos seus negócios? Eles fechavam rapidamente, e eles saíam correndo disparado na rua, para que você olhasse e falasse bem assim, meu Deus, olha lá o que ele está indo fazer. Tocou a trombeta, esse homem é homem de Deus, porque ele atende ao chamado instantaneamente, ele nem liga mais para o seu negócio, fechou a porta e foi correndo atender. A velocidade que ele corria fazia com que ele fosse reconhecido como um homem de Deus, porque ele atendeu às pressas o chamado. Quanto mais rápido você corresse, mais religioso você seria. Ele não estava tocando trombeta para si, mas ele estava dizendo, olha, eu sou um dos que contribui, tá? E quanto mais rápido eu corro, mais significa que eu quero contribuir. Jesus diz então, viu, quem é assim, recebeu a recompensa. Na rua todo mundo viu ele correndo. Todo mundo parou, aplaudiu, sabe o que ele foi fazer. Sabe que ele chegou no templo e ele deu uma oferta. A gente não sabe quanto, mas a gente sabe que ele correu, porque ele queria ser visto como o sustentador da obra. Aquele que resolve as questões do templo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que todo reconhecimento humano é o teu próprio pagamento, se é isso que você procura. Nada além disso. E aqui Jesus não tem mais em mente mestres da lei. Ele não está mais falando sobre como o mestre da lei ensinava. Agora ele tem em mente eu e você. Crente. Não é mais sobre o ensino dos mestres. Ninguém está discutindo se o ensino está certo ou errado. Jesus está olhando para o crente e está falando assim, não faça. Não é mais sobre o que você aprendeu. Ele deixa muito claro aqui que aqueles que praticam obras de justiça para receber reconhecimento humano são hipócritas. Nos 3 exemplos, ele diz a mesma coisa. Você que quer ser aplaudido, reconhecido, você é um hipócrita. Sabe de onde vem hipócrita? Hipócrita é uma palavra grega da época de Jesus. Você já deve ter visto, se você assistiu O Gladiador, principalmente esse último, você deve ter visto aqueles teatros que eles fazem com máscaras. É de lá que vem essa palavra. O que acontece é que era muito difícil de propagar o som no teatro. E não havia maquiagem, então você coloca máscaras a fim de representar um papel. Então no teatro tinham 2 papéis, e você podia escolher um dos 2. Ou você era ator, ou você fazia o coro. O que era o coro? Eram os narradores, o que faziam as falas, aqueles que ficavam como uma multidão no canto e falavam a fala do personagem. O personagem, por sua vez, tinha uma máscara fechada, para ele não era bom falar, então ele só representava. Aqueles atores que nunca falavam, esses eram chamados no teatro de os hipócritas. Eles não falam, eles atuam, alguém está contando a história e tudo que eles fazem é colocar uma máscara e representar. Parece que eles estão na história, parece que eles são da história, parece que eles estão falando, mas tudo não passa de uma tremenda atuação. É dali que sai a palavra hipócrita. Jesus está olhando e dizendo assim, eles são ótimos atores. Eles parecem crente, correm, mostram suas obras, mas no fundo é pura atuação. O coração deles não está convertido. Tudo é performance. E talvez olhando para isso, você pode pensar assim, bom, eu não saio mostrando o que eu fiz. Até porque a gente não tem trombeta suando para vir dar oferta, né? Eu não saio mostrando o que eu fiz, mas isso é apenas um exemplo que Jesus está dando aqui.
O objetivo dele é mostrar que não basta fazer, mas devemos fazer com motivação correta. E eu vou mostrar um exemplo bem sutil disso, que esse a gente faz. Um exemplo muito sutil disso é quando a gente chega para o irmão e diz assim: você não sabe como Deus tem me abençoado depois que eu comecei a dar o dízimo. Qual que é o objetivo dessa fala? Às vezes é bom. Outras vezes, e na maior parte das vezes, é dizer assim: meu Deus, como eu sou rico, como eu sou abençoado, como eu dou, como eu me entrego. Quer ver um outro exemplo disso? Sabe quando você está num serviço da igreja, como por exemplo revisão, que é cansativo, muito trabalho, e aí você chega e diz assim: nossa, eu estou acabado, de tanto que eu servi. Nossa, que bacana, olha como ela serve a Deus. Você já teve o seu reconhecimento. Quando eu coloco pesos nas coisas que eu faço, que eu creio, que eu pratico, a fim de que alguém olhe para mim e diga assim: meu Deus, serviu revisão inteiro, sim, estou acabado. Parabéns, muito bom, eu não faria. O que você acabou de conquistar? Um aplauso humano, e jogou a recompensa de Deus fora. Porque ou é um ou é outro, não é os dois. Por isso que Jesus ele vem falando assim: quando você fizer, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Sabe o que é isso? É eu fazer e eu esquecer no fim do ato. Nem eu devo saber o que eu acabei de fazer. Amanhã eu vou acordar e eu nem lembro mais. Essa é a motivação que Jesus espera dos seus discípulos. Faça, por quê? Porque eu mandei. E a recompensa, Senhor? A recompensa vem de Deus um dia. Ah, Jesus está pesado. Não faça. Agora, se você vai fazer a fim de receber um reconhecimento, a fim de falar que está pesado, a fim de mostrar a glória para si, então a sua recompensa vai sair na terra. O teu irmão vai dizer parabéns. Eu não trocaria o parabéns do meu irmão pelas bênçãos de Deus. Não sei você. O segundo exemplo de Jesus é a oração. E a oração e jejum, elas entram num escopo um pouco diferente. Quando a gente pensa em esmola, a gente pensa sempre em boas obras, né? em estender a mão, em fazer serviços, etc. Quando a gente pensa em jejum e oração, a gente pensa principalmente em espiritualidade. Jesus agora ele vai mais fundo ainda na questão da espiritualidade. Mateus 6,5, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, porque os hipócritas eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles receberam sua plena recompensa. E no verso 16 ele fala sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Como eu mencionei anteriormente, Jesus ele não diz se, ele diz quando. Ele sabe que nós devemos fazer e que o cristão que se compromete vai fazer. As sinagogas, elas tinham uma oração pública. Imagine que o culto era uma vez por semana, no sábado. Eles se juntavam e era feita uma oração pública. Geralmente essa oração era liderada por um homem da congregação, um membro. E aí ele ficava de pé diante da arca da lei e cumpria essa responsabilidade de orar diante da sinagoga. E era muito fácil, como ainda é fácil hoje, sucumbir à tentação da performance. Olhar para aquilo e falar assim: peraí, eu vou orar para impressionar a plateia ou a congregação. E aí ele usa uma voz pomposa, palavras espirituais, engrossa o tom, vezes ele fala com mais intensidade, a fim de ser reconhecido, a fim de que no fim da oração alguém diga assim: nossa, essa oração foi melhor do que a da semana passada. O irmãozinho da semana passada, ó, bem meia boca. Esse aí é espiritual. Jesus diz assim: tá bom, já foi reconhecido o que ele precisava ter como reconhecimento dentro da sinagoga. Mas acontecia ainda outro jeito. Geralmente quando tinha jejum público, era tocada uma trombeta a fim de que as pessoas orassem onde elas estavam. Sabe, igual o islâmico, ele para no seu dia, em alguns horários ele ora? Os judeus tinham isso também. Hoje não tem mais por questões do templo, mas era tocada uma trombeta, principalmente nos dias de Yom Kippur ou daqueles jejuns específicos,
E o homem que estava em direção a algum lugar, ele imediatamente parava e começava a orar ali. E aí Jesus está falando bem assim, tem o cara que faz isso não só na sinagoga, ele faz na esquina. Na esquina ele para e começa a dar gritos aos céus, para mostrar o quão espiritual ele é e como a oração dele é melhor do que da outra esquina. Sabe igual farmácia, que coloca uma na frente da outra? Esse era o irmão que orava na esquina. Você sabia que se você for em Israel hoje, ainda hoje, e você entrar em alguns lugares, do lado do Muro das Lamentações tem uma biblioteca que era de Davi, se você entrar lá dentro tem uma série de estudiosos da lei. E eles cobram para fazer oração, só que eles não te dizem. Você chega lá, eles te puxam para uma salinha, eles começam a orar, faz uma rodinha de oração, e eles começam de fato a disputar quem ora mais forte. Não é brincadeira o que eu estou falando. Não, e um começa a orar mais fervoroso, e o outro mais fervoroso. No fim, eles dizem assim, custou tanto. Verdade isso. No fim, eles cobram a oração. Porque as palavras de Jesus não estão na Torá. Para eles, orar fervoroso, intensamente, ou por muito tempo, é santidade. Ao ponto de que vários fariseus tinham metas de orar 3 horas por dia, não porque eles queriam um relacionamento com Deus, mas porque eles queriam mostrar que cumpriram a meta todos os dias para os seus superiores. Orei 3 horas hoje, orei 3 horas ontem, orarei 3 horas amanhã, e assim por diante. Se tem uma das coisas na Bíblia, se tem uma das coisas na vida, que a qualidade bate a quantidade, é a oração. É melhor você fazer uma oração com muita qualidade, refletindo profundamente no seu Deus, do que por muito tempo e com muito desempenho. Mas fazê-la sempre, constantemente. Não significa que Jesus não está dando valor à oração. Em Lucas 18, ele dedica uma parábola apenas para isso, dizendo que nós devemos orar sem cessar. Mas mais preocupado do que a quantidade, ele está dizendo assim, não adianta você ficar proferindo um monte de palavras só para bater recorde. Isso não é criar relacionamento com Deus. Isso não é ser espiritual. Isso pode parecer espiritual. Isso pode parecer criar relacionamento com Deus. Mas oração é quando você senta no seu quarto, fecha a sua porta, ora para o teu pai que está em secreto. Teu pai que está em secreto, ele vê você e há uma comunhão entre o filho e o pai. Isso é o que Jesus chama de oração. Tanto que quando Jesus ele vai ensinar sobre oração, ele ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso são 5 frases, 6 frases. Se fosse para ser longo, deveria dedicar o livro de Mateus inteiro. Mas o ponto de Jesus é mostrar que eu devo orar refletindo. Tanto que é sobre isso que nós vamos falar semana que vem. Sobre como deve ser a nossa oração. Reflexiva, focada em Deus. Entendendo que aquilo ali é um momento de comunhão com Ele. E não uma performance, não estética. Não é sobre volume, não é sobre intensidade. E sabe como é que a gente mede se a gente está fazendo direito? A gente faz algumas perguntas também. Por exemplo, quando eu oro no culto público, eu oro com a mesma fervorosidade que eu oro no meu quarto? Essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida para medir se o que eu estou fazendo é espiritual ou se o que eu estou fazendo é performance. Quando eu oro no culto público, eu imposto a voz da mesma forma que eu imposto no meu quarto, quando eu estou com meu pai? Quando eu penso em oração, eu penso que o ambiente do meu quarto é o primeiro lugar de oração que eu deveria exercer, ou eu penso que isso só acontece quando eu me reúno com a igreja? Essas são perguntas que deixam clara se a nossa oração é performática ou genuína. O jeito que a gente faz. Por isso que desde o começo, Jesus não está preocupado só com o fazer, mas o como fazer. Porque tudo isso mostra o estado do nosso coração. O jejum passa por um cenário bastante parecido. No calendário judaico, haviam determinados jejuns especiais que todo mundo participava. Mas até em alguns períodos de seca, principalmente no outono, o povo era convocado para fazer jejum a fim de que viesse chuva, algumas vezes. Outras vezes, eles faziam jejum simplesmente por uma autodisciplina. Jejum é algo muito comum na cultura judaica. O que aconteceu, o que começou como uma espécie de uma autodisciplina, se tornou uma oportunidade para que eu exponha a minha falsa justiça. Como? Fazendo uma cara triste e cansada. Mostrando como está difícil manter minha espiritualidade em dia. Não lavando meu rosto, não penteando meu cabelo, jogando cinzas sobre a cabeça. Tudo para mostrar que eu estou sendo muito espiritual,
no momento que você não está me vendo. Então a oração, Jesus ele critica a espiritualidade expressa na frente dos outros. O jejum ele diz assim, é uma espiritualidade disfarçada, ele finge que faz. Na tua frente ele mostra, do tipo assim, não, eu oro no público bem alto, e lá no meu quarto eu estou sofrendo bastante. Então você vê como eu sou espiritual? Quando eu falo, você me ouve espiritual. E quando eu não falo, você sabe que eu sou espiritual, porque eu estou acabado. Essa é a ideia do que Jesus veio dizer aqui. Infelizmente, a gente faz coisas semelhantes hoje. Antigamente as pessoas vestiam a melhor roupa para ir num culto, e o objetivo era de respeito e reverência ao Senhor. Não demorou muito para que a qualidade das roupas fosse mais importante do que a reverência. Agora, se você não vier com aquela roupa, você é um irreverente. Não me interessa o seu coração, me interessa a sua vestimenta. Hoje, pastores usam sapatos de 30 mil reais, porque o que era reverência passou a ser mais importante a estética, e hoje a ostentação gospel é ainda maior. E ninguém pode olhar e dizer assim, não faça. A gente foi vivendo essa religiosidade e mais e mais. Eu fico imaginando se Paulo fosse usar um Air Jordan. Eu imagino se Paulo usaria Balenciaga, Gucci, coisas assim, simplesmente para mostrar sua estética, para mostrar o bem-sucedido que ele é. Eu imagino se Jesus entraria por essa porta, usando esse tipo de coisa. Eu sei que você já sabe a resposta, você até já pensou enquanto eu falava. Inclusive, em alguns lugares, eu lembro quando eu estava no colégio, um outro sinal disso eram os crentes levar a Bíblia para a aula, porque a gente era obrigado a levar todos os livros da aula. E aí alguns começaram a levar só a Bíblia para dizer, eu sou crente. Só que se você passasse alguns dias na aula, você ia perceber que de repente vinha uma Bíblia maior, depois vinha uma mais colorida, uma tentando ser mais espiritual que a outra. No fim do dia, todo mundo tinha a Bíblia na sala e ninguém lia. Mas eram lindas, gigantes. E tudo isso supostamente era para dizer para os outros alunos, nós somos crentes. Mas tem práticas hoje, por exemplo, quando a gente posta um story para mostrar que a gente está batendo a nossa meta de leitura. O que existe por trás dessa postagem? Não, é simplesmente porque eu tenho o costume, ou será que é porque você quer ser visto como espiritual? Quando a gente grava um momento do culto de domingo, onde está aquele louvor pegando fogo, e aí, durante a semana, a gente não abre a Bíblia. Mas domingo eu mostrei que eu estava na casa do Senhor, meus amigos saberão disso. Isso é religiosidade. A gente pode dar outros nomes hoje, mas é religiosidade. Ganhou novos contornos por causa da modernidade, mas é o que Jesus está criticando. Vocês mostram uma coisa, vocês vivem outra. É estético. O coração de vocês é o mesmo durante a semana. O coração de vocês é perdido durante a semana. O maior problema de tudo isso é que nós estamos todos no mesmo cenário. Eu também. A minha pregação está dentro desse cenário. A performance que é exigida de um pregador está dentro desse cenário. Todos nós estamos suscetíveis a isso, todos os dias. Sabe por quê? Nós amamos ser elogiados. Nós amamos ser adorados, idolatrados, reconhecidos, aplaudidos. E a gente troca as palavras para ficar um pouco mais leve. Eu amo ser celebrado. Não, você ama ser adorado. Você ama receber qualificações. Eu amo receber qualificações que não me pertencem, que não deveriam ser aquilo que me faz ser reconhecido. O que me deve fazer ser reconhecido é a glória de Cristo. E não aquilo que eu sou bom, não naquilo que eu sei, não naquilo que eu posso. E se no fim das contas, olhando para mim, eles reconhecem o meu dom, o meu talento e todas essas coisas, mas não a glória de Cristo, parabéns, você recebeu os seus aplausos e de Deus nada você terá. Não tem problema essas coisas serem reconhecidas, a performance existe.
Mas se não for reconhecido o sangue e a glória de Cristo sobre a minha vida antes de tudo, nada disso serve. É mais um culto ao culto. Até o próprio Pedro não escapou disso. Paulo olha na cara dele e diz assim: Pedro, você estava comendo com os gentios agora? E aí a gente chega, você se isola e vai lá com os judeus para parecer mais santo? Como assim, Pedro? E por que isso acontece? Porque um dia, no Éden, o homem trocou o relacionamento com o seu Criador com uma tentativa de ser o Criador. Eu quero aquela glória. Eu quero aquela vida. Eu quero aquele poder. Eu quero aquela capacidade. Eu não quero me relacionar com o meu Criador. Eu quero isso. A mulher olha para o fruto, ela percebe que ele é agradável, atraente, desejável para se ter o conhecimento. E em vez de se relacionar com o Criador, na verdade eu quero ser como o Criador. Ela comeu. E desde lá o homem luta com o pecado, uma erva daninha que toma conta do seu coração todos os dias. O pecado distorce tudo, inclusive coisas boas como a religião. E até a volta de Cristo, o dia que nós receberemos o nosso corpo glorificado, até lá, eu e você viveremos diante desse cenário, onde existe a possibilidade de autoglorificação. Porque Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, mas ele não extirpou o pecado de mim e de você. Então todos os dias o meu coração, ele insiste em me glorificar. O orgulho, o desejo de ser reconhecido, a gente viverá com isso até a volta de Cristo. Esse é o peso do pecado, a semente do pecado em nós. Mas tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu na tentação, o segundo Adão conquistou na tentação. Ele foi dobrado nas mesmas instâncias e Jesus olhava para Satanás e dizia assim: eis que eu te digo, seu demônio. Eu não estou preocupado com a glória que você vai me dar. Eu não estou preocupado com tentar o meu Deus e mostrar o poder que eu tenho. Eu não estou preocupado em satisfazer minha necessidade de pão. Eu abro a minha Bíblia e eu te digo o seguinte: a glória da minha obra é de Deus e não me interessa o que você me ofereça. Eu não vou ceder à mesma tentação do primeiro Adão. Adão desprezou o amor e a presença do Pai, abraçou as tentações e se entregou a elas de corpo, alma e espírito. Jesus, por tanto amar a presença do Pai, ele venceu a tentação, ele venceu a erva daninha no coração do homem, e ele nos trouxe a verdadeira religião aqui nesses capítulos. A verdadeira religião não é algo do tipo legalista, se eu fizer, então eu ganho. Se eu me dedicar, então eu recebo. Se eu me entregar, então ele me devolve em troca. Não é uma barganha a verdadeira religião. A verdadeira religião também não é mística, misteriosa e mágica, do tipo assim: se tudo que está acontecendo de mal em você, então isso aí é maldição, e tudo que está acontecendo de bem, então é bênção de Deus. Não. Tem coisas que são simplesmente acaso, desempenho, poder. Se fosse assim, os ricos não seriam ricos e os pobres não seriam pobres. O rico não teria o carro que ele tem. Ou dá para você olhar para o rico e dizer assim: não, Deus, ele olhou para o pobre da igreja e falou assim: você não vai ter esse carro, mas o rico vai ter uma Lamborghini. O rico é abençoado, então, e o da igreja é amaldiçoado? Essa também não é a religião bíblica. O que é a religião bíblica, então, que Jesus está propondo? É um coração transformado. É aquele que olha para todo o seu ser e diz assim: o que há por trás das minhas ações? O que há por trás das minhas atitudes? O que há por trás do que eu creio? O que há por trás do que eu faço? Há pecado ou ao Espírito Santo? Jesus trouxe um remédio para nós em Mateus 6. Durante todo o capítulo 5. Por nenhum momento Jesus ensina aos mestres a tratar Deus de Pai. A única passagem do capítulo 5 inteiro que aparece a palavra Pai é o verso 48. Sede perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. E essa é uma introdução para o capítulo 6. No capítulo que nós acabamos de ler, em 19 versículos, a palavra Pai aparece 10 vezes. Ele aparece na oração, ele aparece no jejum, ele aparece nas esmolas, ele aparece no Pai Nosso. Porque o remédio para esse tipo de coisa é ter uma relação de como um filho
tem como com um pai. E é só isso que é capaz de vencer o problema do nosso coração. Quando eu entendo que a recompensa está no Pai, que a recompensa é do Pai, que o relacionamento é para com o Pai, que o que eu busco agradar é o Pai, que aquele que me abençoa é o Pai, que para quem eu oro é o Pai, para quem eu jejuo é o Pai, as obras que eu faço glorificam ao Pai. E Jesus, ele diz isso a todos os cristãos no capítulo 6. Aí, quando você for fazer qualquer coisa, pense antes em uma coisa: para quem é? Para os homens ou para o Pai? Se a queda de Adão tem a ver com o orgulho e o fato de ele ter abandonado a presença do Pai, Jesus nos mostra que o remédio para fazer tudo em todo tempo e em todo lugar é considerar que estamos diante do Pai o tempo todo. E que o nosso coração está revelado diante dele, e que nenhum aplauso pode se comparar a um prêmio do Pai. Por isso, quer dar esmola, dê de forma secreta, o Pai te recompensará. Você quer orar? Não tem problema orar no culto público, mas ore do mesmo jeito que você ora no teu quarto. Ou se você não ora no seu quarto, leve a oração para o seu quarto, depois expresse ela em público. E o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Quer jejuar? Então jejue escondidinho, quietinho, em silêncio. Faça o seu jejum, entregue a Deus. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Você pode fazer isso, ou você pode ser como Adão e como Ashton Hall. Eu mostro tudo. Eu quero ser aplaudido, reconhecido. Jesus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes, se humilhou, assumindo a forma de servo, morreu a morte de cruz, ao que quem lhe exaltou? Ao que o Pai lhe exaltou. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o nosso Senhor. Se nós agradamos ao Pai, e Jesus chamava isso de sua comida, minha comida é fazer a vontade do Pai. Então não interessa a quem a gente desagrada. Se é o sorriso de Deus que você consegue tirar todas as manhãs, então não interessa quantas caras fechadas você vai ver durante o dia. Para finalizar essa ministração, eu quero ler com vocês um texto que resume isso de forma doutrinária muito melhor do que eu seria capaz de fazer. Onde Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1. Do verso 1 ao 7, Paulo diz assim: portanto, visto que nós temos esse ministério, o ministério ali é o ministério da nova aliança, visto que nós fomos chamados por meio da nova aliança, pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Antes, ou seja, ao contrário de desanimar, nós renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Nós que fomos chamados de segunda aliança, nós não usamos de engano, nós não torcemos a palavra de Deus. Mas em vez de fazer isso, ao contrário disso, mediante a clara exposição da palavra de Deus, nós recomendamos a nossa vida à consciência de vocês diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era, o reconhecimento, a fama, sexo, dinheiro, ele cegou o entendimento dos descrentes. Eles estão correndo atrás de outras coisas, para que eles não vejam a luz do evangelho. Qual que é a luz do evangelho? É a minha glória? Não, é a glória de Cristo a luz do evangelho. Não é o que eu faço. O que faz o evangelho brilhar é a glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo. Ele é o Senhor e nós somos escravos. Escravos de quem? Escravos do meu irmão, por causa dele. Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. E Ele que disse, Ele mesmo brilhou em nosso coração, para iluminar o nosso conhecimento de que a glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Agora olha o que Ele diz:
nós temos esse tesouro. Que tesouro? Tesouro da nova aliança, o tesouro do ministério. Nós temos esse tesouro como em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Eu não sei se você acha vaso de barro bonito. Bonito é mármore, bonito é porcelana, bonito é ouro, prata, bronze. Paulo descreve o que nós recebemos de Cristo como um vaso de barro frágil, feio, inútil e geralmente usado para carregar coisas e não para ficar estampado numa estante maravilhosa. Ele diz assim: esses são vocês, servos de Cristo. Mas sabe, quando a gente olha para esse vaso frágil de barro, feio, tem uma coisa que brilha. Uma coisa que brilha, é um tesouro que está dentro dele. Esse tesouro é a glória de Cristo. E a glória de Cristo é o centro do Evangelho. É por isso que toda vez que o vaso ele for reconhecido como sendo um vaso de mármore, você já teve sua glória. Porque o conteúdo que está dentro foi ocultado pelo brilho do vaso. Não, o Gabriel ele parece um vaso de mármore, ele não parece um vaso de barro. Pois então ninguém vai olhar o que tem dentro, porque o vaso já é bonito. Não, o pastor Leucir parece um vaso de porcelana. Quando ele parece um vaso de porcelana, eu não preciso me preocupar com o que está dentro, porque já brilhou o suficiente para que eu nem olhe. Mas quando eu pareço só um vaso de barro, frágil, volátil, quebrado, ruim, feio, que só carrega coisa, alguém pode olhar e falar bem assim: mas o que tem dentro desse negócio feio? E alguém pode encontrar o Evangelho, e o Evangelho é a glória de Cristo. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Que tal a gente colocar em prática a disciplina da oração? Não a oração performática, não o desespero, os gritos. Até Jesus diz assim: não as vãs repetições, quem faz isso é pagão. Os pagãos, eles oravam repetidas vezes a mesma oração para diversos deuses, porque eles achavam que assim pelo menos um atenderia. Mas aí Jesus diz assim: viu, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Você não precisa ficar repetindo coisas em vão, não. Você precisa querer conhecê-lo. Você precisa entender que a presença dele vale mais do que os aplausos, que a recompensa dele vale mais do que o reconhecimento humano. Então que tal a gente tirar 5 minutinhos de oração agora, para a gente orar para Deus? Eu não sei o que você tem para orar, o que você quiser. Talvez você precisa colocar diante de Deus a vida que você vem levando. Talvez a sua vida está boa e você simplesmente precisa falar para Deus assim: Deus, eu quero te conhecer mais, porque o nível que eu estou não está bom, preciso mais de Ti. Quem sabe você precisa colocar diante de Deus uma dificuldade, sua vida não está boa. Você não precisa fazer terços e mais terços, rezas e mais rezas, repetições e mais repetições. Não precisa sair gritando, esperneando, pagando penitência. Dobre os seus joelhos. Diga: Deus, eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor ouviu o seu filho. E eu sei que isso não significa me poupar das dores, mas significa que o Senhor me sustenta nelas. Significa que eu conheço o Senhor me conhece.